Os irmãos da Pai do Senhor. Mais uma noite aqui para mais um estudo teológico. Vamos chamar aqui nossos irmãos. Hoje nós vamos continuar o estudo de seitas e heresias. Hoje eu quero falar com vocês sobre os mormons. Vou falar com vocês já. Só um momentinho. Terminar de chamar os irmãos para a aula. Ou melhor, para a conversa, né? Sobre os mormons. Essa é a sexta aula numa série de vários estudos. Que quem vos fala é seu humilde de todas as noites, pastor Davi Mariano. É a sexta aula hoje. Tenho dado a primeira aula. Que é a introdução à teologia. Segunda aula, etc. Assim foi. Até ontem começamos a falar de seitas e heresias. E hoje aí falamos sobre o grupo dos 12, o G12. E hoje nós vamos falar sobre os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ok. Todos estão convidados a iniciar nosso estudo conosco. Uma madrugada abençoada por Deus, qual estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra dele. Enfim, vamos iniciar então nossa conversa. Os mormons. O que vem a ser os mormons? Como foram fundados? Por quem e por quê? Né? Os mormons também que são conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os mormons deu sua origem em 1823. Seu fundador foi Joseph Smith. Ele tinha 17 anos quando ele afirmou que recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, o qual lhe revelou a existência de um livro escrito em placas de ouro e que se achava no Monte de Palmyra, em Nova York. Enfim, vamos dar uma pausa aqui e ver o que se acha errado nessa afirmação de Joseph Smith. A Bíblia nos revela que se um anjo vem nos revelar, nos fazer outra revelação, ou tentar nos pregar outro evangelho que não seja este que está nos revelado nas Escrituras Sagradas, que não seja anátema, ou que se dê por mentira. Então, segundo a luz da Bíblia, nós já vemos que Joseph Smith foi engodado, ou seja, foi enganado. Se essa história for verdade, levando em conta que a história de Joseph Smith foi verdade, levando em conta que foi verdade, nós então
vamos ver que ele foi enganado. Isso levando em conta que foi verdade, que apareceu um anjo para ele chamado Moroni e revelou para ele a existência de placas ali no Monte de Palmira, em Nova York. Porque a Bíblia nos diz que se um anjo nos aparecer, revelando, fazendo outra revelação que não seja aquela que está no livro sagrado, que se dê por mentira, que seja anátema. Né? Então, por aí, nós já vemos que há um erro nessa afirmação de Joseph Smith. Vamos lá. As placas deram origem ao livro dos Mormons. Esse livro que eles distribuem hoje em dia aí gratuitamente para enganar aqueles que não têm o conhecimento das Escrituras Sagradas. As placas deram origem ao livro dos Mormons. É um outro evangelho, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Você pegue sua Bíblia aí e leia Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. A verdadeira história de Joseph Smith. Qual é a verdadeira história de Joseph Smith? O que ele era antes de inventar ou antes de realmente aparecer esse anjo para ele, levando em conta que seja verdade. Bom, Joseph Smith ele gastou muito tempo em escavações e gastou todo o dinheiro, o dinheiro e da sua família, sendo assim levado à falência. Isso até os 17 anos, né? Para vocês verem como ele era bem sucedido nas coisas que fazia. Enfim, ele tentou achar dinheiro de todas as formas. Ainda na sua mocidade ele saiu espalhando para todos que em uma dessas escavações ele tinha achado uma pedra mágica. E ele andava com ela no bolso. E segundo essa pedra revelava onde encontrar dinheiro. Mas a fama de enganador, a sua fama de mentiroso, ela se espalhou ali pelo condado todo, pelo município todo, e ninguém acreditava mais nele. Então, ele tinha que se reinventar. Ele tinha que fazer algo para que acreditassem nele. Foi então que, aos 18 anos, ele conheceu um homem chamado Sidney Rigdon, outro homem de conduta duvidosa. Esse homem era proprietário de manuscritos religiosos, os quais não passavam de histórias antigas da humanidade ali, e de alguns dos primeiros habitantes da América do Norte. Ou seja, ali os primeiros habitantes ali onde fica ali os Estados Unidos, enfim, os que estão, a América que está acima de nós, para quem não sabe, norte acima, né? Então parece que eu estou falando para crianças, desculpe, queridos. Enfim, os dois se juntaram nesse espírito de malandragem, nesse espírito de engano, nesse espírito de engodo, e combinaram de enganar o povo, né? Se juntaram aí no misticismo aí. O Joseph Smith, ele se vestiu com alguns bronzes, né? Com alguns latões e enfim, pegou alguns pratos de latão, algumas coisas que reluziam, e nesses pratos ele gravou neles alguns hierógrafos egípcios, né? Alguns símbolos antigos, e escondeu eles lá no morro. Passou alguns dias, contou para todos os vizinhos e amigos que recebeu a revelação divina através do anjo Moroni, que iria lá no morro de Qumran,
que o anjo Moroni tinha revelado para ele que estava lá os escritos divinos. Enfim, os escritos foram achados, por assim dizer, e foram traduzidos pelo profeta Mormon, o profeta Joseph Smith. Nessa ocasião, o anjo deu para Joseph Smith. Eu estou dando risada porque as pessoas têm esse espírito de malandragem para enganar umas às outras, e a gente tem que tomar cuidado porque hoje em dia está na mesma situação, né? A palavra de Deus diz que enganaria, se possível, até os salvos. Então é por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que se abster do mundo e estudar para que nós não sejamos enganados, né? Nessa ocasião ele diz que o anjo deu para ele um par de óculos, óculos de cristal, cujas lentes tinham nomes específicos de Urim e Tumim. Quem lê a Bíblia sabe o que é Urim e Tumim e sabe que ele pegou da Bíblia esses nomes, né? Que esses óculos lhe permitiam ler e traduzir escritos sagrados. Então Smith, com esses óculos, ele pegou e traduziu em 1830 essas placas, esses latões que ele escreveu, alguns hieróglifos egípcios lá, e chamou ele de o Livro dos Mormons. O que nós sabemos que não passava, e o que não passa, de uma recapitulação da história dos povos que vieram do continente da América do Norte, desde os tempos de Babel até o ano de 400 depois de Cristo, acrescentando, claro, uma visita de Jesus aqui na América do Norte, depois de ressuscitado e assunto aos céus. Então foi o Livro dos Mormons, é isso. Foi isso que ele escreveu ali e depois ele mesmo traduziu, né? Nada mais do que a história do povo americano, e incluindo a visita de Jesus aqui na América do Norte, depois de ressurreto e assunto aos céus. Então, e aí deu-se origem ao Livro dos Mormons. A fundação da Igreja dos Mormons. Enfim, no dia 6 de abril de 1830, Smith com 5 outras pessoas, somente 5, para você ver o que eu quero dizer com isso. Para você ver que não precisa de muita gente para disseminar uma coisa para disseminar uma heresia. Eu posso muito bem estar aqui te ensinando algo para que você defenda a sua fé, para que você aprenda um pouco mais da Bíblia, e outra pessoa pode fazer a mesma coisa, pegar um celular, e uma pessoa pegar um celular, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que disseminar uma heresia. E essa heresia que ela dissemina vai alcançar milhares. Então, para você ver que não precisa de muita gente para que uma heresia cresça, né? Então, assim nasceu a Igreja dos Mormons. Joseph Smith, em 1830, com mais 5 pessoas, somente 5, eles se reuniram para organizar a Igreja de Cristo, hoje denominada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Começou em Fayette, em Nova York, depois para Ohio, e depois para Missouri, e finalmente para Illinois. Foi lá que Smith concorreu à presidência da República. Sim, Joseph Smith ainda concorreu para a presidência da República dos Estados Unidos. Quando alguns mormons apóstatas, ou seja, já estavam um pouco maior, alguns mormons sem concordar que Joseph estava errado em concorrer à presidência da República, apostataram da sua fé e
alguns mormons apóstatas levaram a opinião pública contra ele, causando um grande tumulto. E isso levou Joseph Smith a ser preso e depois libertado por mormons da Câmara Municipal. Para você ver que nessa época disseminou muito rápido. Já tinha mormon até na Câmara Municipal, né? Aqui eu dou uma pausa para você ver. As pessoas aceitam que tenha mormons, tenha espíritas, escute que eu não estou falando contra religião nenhuma, tá? E contra vereador e contra deputado nenhum. Só estou dando uma pausa para entender. As pessoas aceitam que tenham mormons, que tenham espíritas, que tenham qualquer tipo de religioso dentro de uma Câmara Municipal, dentro de um Senado, dentro de um plenário. Mas não aceita que tenha um pastor lá. Enfim, querido. Nós vemos na Bíblia Daniel sendo governador, José. Nós vemos tantos homens de Deus sendo políticos e grandes políticos sem apostatar da sua fé. Enfim, quero aqui deixar meu protesto a esses que dizem que pastores não podem se envolver na política. Quero dizer para você que se nós não tivéssemos homens de Deus no Senado, se nós não tivéssemos homens de Deus na esfera federal como deputados federais e lá no Senado Federal, leis teriam sido aprovadas contra a família brasileira, leis teriam sido aprovadas contra a Igreja de Cristo e nós estaríamos numa perseguição ferrenha. Então, por que essa perseguição contra pastores que se candidatam? Você tem todo o direito à sua opinião, mas você não tem direito nenhum em querer crucificá-lo. O que você tem direito é de fechar a sua boca e orar por eles. Porque são eles que lutam por você. Ah, mas pastor tem que pastorear. O correto, concordo com você. O pastor, quando é pastor lá da igreja, ele está pastoreando o rebanho dele. E o pastor, quando ele está lá, na esfera federal, por exemplo, sendo deputado, ele está sendo pastor, sabe de quem? Da nação toda, porque ele está lutando pelos crentes da nação toda. Na esfera estadual, ele está sendo pastor do estado todo. Então vamos parar com essa cabeça de jabuticaba que a gente tem em cérebro de jabuticaba, ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e parar de querer votar na esquerda, aonde persegue a igreja, e votar nos homens de Deus que a gente tem aí, que luta por nós, tá? Aqui fica meu protesto. E vamos voltar aqui para a aula. Ok? Enfim. Mais tarde, Joseph Smith voltou a ser preso. E depois libertado por mormons da Câmara Federal. Da Câmara Municipal. Depois, mais tarde, ele voltou a ser preso de novo. E desta vez por traição, sendo levado à prisão, onde no dia 27 de junho de 1844, uma multidão furiosa invadiu, arrebentou as portas, matando Joseph Smith, juntamente com seu irmão. Joseph Smith foi morto por uma multidão furiosa, juntamente com seu irmão. É interessante nós pensarmos que um camarada que ele foi trapaceiro, mentiroso, e entre outras coisas, defendia a bigamia desde a sua adolescência. E aos seus 18 anos diz que recebe uma revelação de um anjo e cria um novo evangelho. E depois morre de maneira inescrupulosa. Pensamos um pouco. O evangelho, ele transforma. Nós vemos pessoas iguais ou piores que vivem da mesma maneira.
que vivem uma vida tenebrosa, mas que quando o Senhor chama, são transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando Joseph Smith diz que recebe um novo Evangelho, nós vemos lá na Bíblia que não há novo Evangelho. Então nós vemos que ele continuava sendo trapaceiro e mentiroso. Então nós vemos que só pessoas despreparadas e pessoas que não são estudiosas da Bíblia Sagrada é que caem no engodo de Satanás. É por isso que a palavra do Senhor em Oséias 4, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 6, diz que nós perecemos, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ok? Como funciona a organização da Igreja dos Mormons? Eu quero terminar aqui, porque eu quero fazer as aulas de heresiologia bem rápidas, para não ficar cansativas. Eu vou falar sobre uma seita e uma heresia por dia, para não ficar cansativa, para depois já pular para outro assunto, tá? Como que funciona a organização da Igreja dos Mormons? Funciona de uma maneira bem simples. Funciona assim. Existe a presidência da Igreja do Mormon, que é a sua autoridade máxima. O presidente é a autoridade máxima, constituída de seus profetas e seus secretários. Existe lá o profeta, não é pastor, não é sacerdote, não é nada. É seu profeta. E nós podemos ver na Bíblia, que o último profeta foi João Batista. Depois disso não existe mais profeta. Não existe mais profeta. Ah, pastor, mas eu vejo pessoas profetizarem. Ok. Está correto. O senhor não acredita em profecia, então? Acredito. Mas, segundo a Bíblia, não existe mais profeta. O que existe é o dom de profecia. Mas profeta não existe mais. Então, vamos lá. O mormonismo gaba-se ao declarar que é a única igreja que tem profeta e apóstolo. Outra coisa, olha só. Acabei de dizer para você que não existe mais profeta. E apóstolo também não existe mais. O senhor está falando de heresia? Não, a heresia está falando deles. Em Atos dos Apóstolos diz que para ser um apóstolo, o Senhor tem que ter andado com ele. Tem que ter visto Jesus e a sua ascensão ao céu. Nos dias de hoje, quem pode ter visto a ascensão do Senhor Jesus e pode ter andado com ele? Ninguém. Então aqui fica meu recado. Aqui fica meu recado. Para as pessoas e para as denominações que têm suas intitulações como apóstolo, eu respeito vocês como pastores. Eu respeito vocês como pastores. Como pastores que são. Como pastores que foram chamados para ser. Mas apóstolos não. Nós temos que aprender a ficar na onde nós fomos chamados para ser. Não querer criar algo mais para ser do que não existe mais. Somos o que somos chamados para ser. Se não existe mais, não existe. Pessoas pregam e gritam, esbravejam e batem no peito. Eu sou profeta, você não é profeta. Você pode estar sendo usado por Deus e ter o dom de profecia. Mas profeta você não é.
Pessoas que chegam lá e dizem, olha, o apóstolo fulano, ele não é apóstolo, você não é apóstolo. Você é pastor, te respeito como pastor. Te respeito como pastor. E outros estão se rebaixando para bispo. Outros chegam ao pastorado e depois se unge bispo. Gente, à luz da Bíblia, vamos ver à luz da Bíblia o que é bispo. Bispo é presbítero. As pessoas galgam, passa pelo presbítero, passa pelo evangelho. As pessoas passam por porteiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e aí volta para bispo, volta para presbítero. E tem igreja pulando. Tem igreja pulando. Tem igreja que o irmão aceita Jesus hoje, amanhã já é evangelista, porque o dom dele é evangelizar. Mas esquecem de passar ali pela portaria, pelo diaconato, já vai para o evangelista. Esquece o que é evangelista. É isso que está acontecendo nas igrejas de hoje. Outras igrejas, camarada aceita Jesus hoje, amanhã já é pastor. Sem preparo nenhum, não passa pelas etapas que é necessária, pelas essas quais eu acabei de falar. Tem que passar pelas etapas. Como eu vou ensinar, eu como pastor? Como eu vou ensinar um irmão a ser um bom porteiro se eu não fui um bom porteiro? Como eu vou ensinar um irmão a ser um bom diácono se eu não fui um bom diácono? Como eu vou ensinar um irmão a ser um bom presbítero se eu não fui um bom presbítero? Como eu vou ensinar um irmão a ser um bom evangelista se eu não fui um bom evangelista? Eu fui direto para o pastorado. E nem isso eu sei fazer direito. Eu não sei fazer um casamento direito, não sei apresentar uma criança direito. Não sei fazer nada disso direito. Eu estou aprendendo ali na prática, porque me disseram, hoje em dia tem a teoria de que bom é aprender fazendo. Aonde isso? Enfim. Temos essas coisas aqui para que hoje em dia esses erros. Mas infelizmente sabemos que não vão ser consertados, que a Bíblia diz que as coisas só vão piorar. Segundo a Escritura é isso, só vai piorar. Aí as pessoas falam, mas o senhor está falando aí que não existe nada mais disso? Não existe mais apóstolo, não existe mais profeta? Não, querido, lê a Bíblia. Não existe mais profeta. Mas eu congrego numa igreja que tem apóstolo. Então você lê lá para ele Atos dos Apóstolos. Lê lá. No versículo 2, versículo 21, para ser um apóstolo, ó, quando eles estavam sorteando para que substituíssem Judas. Uns falaram com os outros, falaram para que seja apóstolo. E para que entre no lugar de Judas, precisa ter requisito. E qual é o requisito? Versículo 21. Porque é necessário que escolhemos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Está lá. Não existe mais. Aí você diz assim, nossa, mas e Paulo? Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Para justificar o apostolado dele, ele diz assim, ó, eu, Paulo, apóstolo não da parte dos homens, mas do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus apareceu para ele e o fez apóstolo. Então, o último apóstolo foi Paulo. Enfim, vamos terminar a aula aqui, porque eu sei que as horas já se avançam, já estão tarde. Continuando na organização do mormonismo. Então eles gabam-se de se declarar a única igreja que tem profeta e apóstolo. Não existe nenhum dos dois biblicamente. A Bíblia destrói... Eu estava falando disso aqui até agora. A Bíblia destrói a pretensão deles porque profetas e apóstolos, embora pareça Efésios capítulo 1, versículo 11, são as pedras que formam o fundamento da igreja, sendo Jesus Cristo a pedra angular. E Efésios capítulo 2, versículo 20, a igreja tem um só fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O sistema hierárquico se constitui de presidente, apóstolo, ancião, bispo, diácono, ensinador e sacerdote. Então é assim. Primeiro é o presidente. Primeiro é o apóstolo, não é nem o contrário, tá? O presidente está acima do apóstolo, tá? Primeiro presidente, depois apóstolo, depois o ancião, depois o bispo. Ancião, bispo, não seria, né? Mas tá bom. Depois o diácono, aí o ensinador. Qual é a função do bispo, segundo a Bíblia? Ensinar, é isso. Que é a função do presbítero, né? Mas enfim, vamos lá. Sacerdote, lá embaixo, depois do ensinador, nossa, e etc. Esse etc é membros e tal. Caramba! Esquisita essa hierarquia deles, né? Mas enfim, para vocês verem como que é. Os templos dele. Com certeza vocês já viram. É padrão. Uma coisa bonita que eu acho neles, que os templos é padrão. Coisas que a gente devia ter, copiar. As igrejas evangélicas deviam ter templos padrões. Que quando as pessoas passassem, diziam, ali a igreja é tal. Isso é bonito. Existe um templo sede em cada país. E lá na sede mundial está em Salt Lake. Lá nos Estados Unidos, em Utah. Ele nunca é aberto ao público. Por que será, né? Sociedade secreta. Somente aos membros registrados. Neles rituais secretos, batismos pelos mortos e batismo por procuração e casamentos para a eternidade, em que o casal compromete a não contrair novas núpcias, que ficou viúva para se encontrar no seu... Peraí, como que é o negócio? Como que é o negócio? Batismo pelos mortos. Meu Deus. Casamentos pela eternidade. Não, pela eternidade terrena, tudo bem. Isso é bíblico. Mas se você ficar viúvo, você não pode casar porque você tem que se encontrar póstumo. Póstumo. Isso está na Bíblia? Pois é. Então tá bom. Bom, o livro dos Mormons não é interessante para que a gente estude agora. As doutrinas deles. Vamos ver algumas das doutrinas deles. Doutrinas mormonistas, ou doutrinas dos Mormons. Os Mormons têm deuses. Não tem Deus. Tem deuses. Como, por exemplo, Bridget Wong, um dos profetas deles. Quando morre tornando-se Deus. Continuo com
os seres especiais de venda em carne e osso, para provar em outro planeta. Negam a Trindade. Esquisito. A Bíblia diz que para o homem está fadado viver uma só vida e morrer uma só morte. E assim segue-se o juízo. Ok. A doutrina dos mormons diz que... Vamos lá. Continue como seres especiais em carne e osso, para provar em outros planetas, para continuar vivendo em outros planetas. E eles negam a Trindade. Caramba, coisa de louco. Desculpa o palavreado, hoje eu tô... Acho que é por causa do horário. Eu esqueci as boas maneiras e as boas educações, o bom vernáculo, o bom português. Me perdoe. Se vocês quiserem, eu regravo a aula. Por favor, deixe seus comentários aí. Se vocês não estão gostando da minha maneira de falar hoje, eu regravo a aula, porque hoje eu não sei se é o horário ou é a... ou é as doutrinas... como que eu vou te explicar? As doutrinas bizarras, por assim dizer. As doutrinas bizarras que eu estou vendo aqui, que me deixaram embasbacado, que eu estou falando dessa forma. Então, os irmãos me perdoem meu vernáculo, e se quiser que eu grave de novo para falar corretamente, certinho, os irmãos me falem. Mas se tiver legal, estiver entendendo, os irmãos também comentem, por favor. Eu preciso disso para continuar fazendo uma boa conversa aqui, um bom estudo com os irmãos. Tá? Isso é bom para o bom andamento aqui do estudo, né? É muito bom. Vamos lá. Continuando aqui nas doutrinas bizarras. Eu queria só dar uma refutação aqui para essa afirmação, para essa doutrina bizarra aqui deles. Enfim, a Bíblia diz que há só um verdadeiro Deus. Eles servem a Deus, porém a Bíblia diz que há só um verdadeiro Deus. E que ele é uno, ou seja, único, né? E subsiste em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três distintos, mas ele é um só. Não é isso? Nós vemos lá em Mateus, capítulo 28, se não me falha a memória, eu não estou conseguindo ver aqui direito. Em Mateus capítulo 28, se não me falha a memória, versículo 19. Em João capítulo 17, versículo 3, nós vemos isso. E nós vemos que Deus é infinito. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, onipotente. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 40, versículo de 12 a 15. Além dele, ou seja, além de Deus, não há outro Deus, é claro. Nós vemos isso lá em Isaías capítulo 43, versículo 10, Isaías capítulo 44, versículos de 6 a 8. Isso é sobre Deus. E sobre Jesus, o que os mormons falam? Já que o nome deles, o nome da igreja dos mormons tem o Jesus no nome. O que os mormons falam sobre Jesus? Enfim, o pregão, Jesus para eles era
era polígamo. Jesus era casado com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Gente, dá para continuar falando alguma coisa? Hoje o pastor Davi está perdendo a linha. Não é para acontecer isso, mas hoje o pastor Davi está perdendo a linha. Dá para acreditar que alguém queira sujar a imagem do meu Jesus, mas não vai conseguir. Dizendo que o meu Jesus era polígamo. Querido, isso serve para você também. As pessoas querem defender o pecado delas, tentando achar defeito em Jesus. Jesus não tem defeito, é santo, puro, imaculado. Tanto que deu a sua vida como sacrifício perfeito por mim e por ti. E por eles também. Então, quer pecar? Peque. Sabendo que é pecado. Mas não tente deixar justificativa dizendo que Jesus também pecou. Não venha dizer que Jesus era polígamo, não. Nem isso Jesus conheceu. Jesus era santo, cordeiro imaculado. Enfim, ele disse que Jesus era polígamo, casado com Marta e Maria, irmã de Lázaro. E que tinha, se isso não bastasse, eles dizem que Jesus tinha outras esposas. E que a festa de Caná, lembra da festa de Caná? Caná da Galileia, onde na Bíblia relata o primeiro milagre de Jesus, que transformou a água em vinho. Vocês lembram disso? Então, ele diz que ali, a festa, as bodas, Jesus não era convidado. As bodas eram do próprio Jesus. Sem palavras. Aliás, sem palavras não. Vamos refutar isso. Tem mais uma coisa. Além de falar que as bodas ali eram de Jesus, sabe o que eles negam? Eles negam que Maria era virgem. Eles negam que Maria era virgem, ou seja, negando o milagre de que Jesus era o Filho de Deus e que Maria não concedeu Jesus virgem. Ou seja, eles tentam tirar toda a autoridade da Bíblia e toda a autoridade de Jesus, tentando tirar toda a autoridade que tem o sangue de Jesus de purificar pecado. Eu não vou ficar sem palavras porque eu vou refutar isso. Vamos lá. Jesus, o nosso querido e amado Jesus, é o Criador de todas as coisas, inclusive do mundo espiritual. João capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 20. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Tá bom até aqui. Só para refutar essas afirmações deles. Enfim. O que mais que eles dizem que é barbaridade? Só para terminar aqui a aula de hoje. As horas já estão avançadas. Sobre a salvação. A minha, a sua, a nossa salvação. Salvação. Eles acreditam que a salvação pode ser geral e individual. Será? Eu acho, ou tenho certeza na realidade, que está errado.
a salvação individual. Sabe por quê? Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sofro as consequências dos meus atos. Sendo assim, se eu peco, sou eu que corro o risco de ir para o céu ou para o inferno. Se eu peco, eu que corro o risco de ir para o inferno. Se eu tenho uma vida consagrada com Jesus, então sou eu que vou para o céu. Por quê? Se eu tenho uma vida consagrada com Jesus e minha família não, quer dizer que eu vou arrastar toda a minha família comigo? Será? Salvação não é geral, então. É individual. Cada um cuida da sua salvação. Mas olha o que eles dizem sobre a salvação. A salvação geral significa que, na consumação dos séculos, os incrédulos serão castigados e depois libertados para a salvação. A Bíblia não diz isso. Mas vamos ver mais para frente. A salvação individual é a solução obtida conforme as regras da fé, do mormonismo, é claro. Isto é, sem fé em Cristo, batismo com o Espírito Santo, observância das leis e obras, e disserem que não há salvação sem a igreja dos mormons, sacerdócio de Arão e Melquisedeque. Ei, sacerdócio de Arão e Melquisedeque. Jesus. Todos os mormons recepcionaram depois de Melquisedeque. Meu Deus. A Bíblia nos diz, querido, olha só, uma coisa interessante. Esses caras, perdão meu palavreado hoje, me desculpe, eu acho que é a hora e o sono que me deixou os meus neurônios um pouco, a parte que fala bem, está dormindo, sabe? É a parte assim, que não estudou, sabe? A parte diz assim, a parte que nunca estudou, tá para cá, que não fala bem, tá acordada. Então, quem está dando o estudo para vocês hoje é a parte que não fala bem. Então me perdoa pelo meu palavreado hoje. A Bíblia diz o seguinte, querido, que o sacerdócio de Arão, ele foi removido. Já era. Ninguém vai ser salvo pelo sacerdócio de Arão, não. Os camaradas dizem que a igreja dos mormons, não há salvação sem a igreja dos mormons no sacerdócio de Arão e de Melquisedeque. Querido, você lê lá em Hebreus capítulo 7 e no versículo 7. Lê lá. A Bíblia diz que o sacerdócio de Arão foi removido. E o de Melquisedeque é exclusivamente. Ei, o que significa a palavra exclusivamente? Quer dizer que é só de determinada pessoa. Oxe, que está acordando a parte que fala bem. É de determinada pessoa, ou seja, não é de todos, não é minha, não é sua. É de determinada pessoa. O de Melquisedeque é exclusivamente de Cristo. Ou seja, se o sacerdócio de Arão foi removido, e o de Melquisedeque é exclusivamente de Cristo, então, os mormons dizem que nós vamos ser salvos pelo sacerdócio de Arão e de Melquisedeque, eles estão errados. É outra heresia que eles falam. Então nós vamos ler lá, em Hebreus no capítulo 7, nós vamos ver que o sacerdócio de Arão foi removido. E o de Melquisedeque é exclusivamente de Cristo. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 7, versículo 24. Nós podemos ver isso lá. Tem outras coisas bárbaras que eles falam, muito bárbaras, que eles já abandonaram de dizer, que eles deixam escondidos, que eles deixam debaixo dos panos. Mas tem algumas crenças ainda que eles disseminam, tentam disseminar por aí. Por exemplo, vou falar bem rapidinho aqui. Por exemplo, as crenças básicas deles. As crenças básicas deles são o seguinte. Eles creem que Joseph Smith, o camarada,
vou falar o português claro, o enrolão, o bígamo, o que diz que o anjo apareceu para ele. Eles creem que Joseph Smith era um profeta. Essa é a primeira. Segunda, eles acreditam que outras revelações semelhantes à Bíblia não servem para nada. Terceira, o dízimo é obrigatório para a salvação. Eu quero que você me mostre isso na Bíblia. Eu quero que você me mostre isso na Bíblia. Porque eu sei que o dízimo é gratidão que você devolve a Deus. Mas enfim, não quero entrar nisso agora. Quarta, acredita num Deus de carne e osso. Se existisse um Deus de carne e osso, era fácil matá-lo. Então, meu Deus, ele é soberano, todo poder. Ninguém mata o meu Deus. Enfim, tá bom. Eles acreditam num castigo temporário. Eles vão contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes na eternidade. Não é por um tempo determinado. É eternidade. Enfim. Que para eles, o Espírito Santo não tem corpo. Por isso pode morar no ser humano. O Espírito Santo pode descer no homem, mas não pode permanecer com ele. Meu Deus! Eu não quero falar nem sobre isso mais. Eles dizem mais uma bobeira sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo, ele não é um ser, mas sim um fluido. Ele é um fluido, ou seja, é como se fosse um líquido que Deus usa para manifestar o poder e a vontade dele naquele momento. Sexto ou sétimo, já perdi a conta. Eles ensinam que a doutrina da justificação pela fé, ou seja, que nós ensinamos, que nós somos justificados pela fé, porque cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos lavar e limpar de todo pecado pelo sangue dele. Né? Eles ensinam que a justificação pela fé é diabólica. Acreditam que o batismo é essencial para a salvação. Eles ensinam que Jesus foi gerado da carne e não do espírito. Eles defendem a poligamia, ou seja, o casamento com mais de uma mulher. Afirmam que o sacrifício de Jesus foi só pelo pecado de Adão, só pelo pecado original, e não por todo o pecado da humanidade. Eles ensinam que é divinamente... Eles ensinam que uma família é composta por Deus. Meu Deus, isso aqui, irmãos, se tiver sentado, se segura. Se tiver deitado, respira fundo para não desmaiar. Eles ensinam que a divindade é composta por Deus e suas esposas. Esposas. E os seus filhos, Jesus e Satanás. E ainda suas noras, esposas e netos. Todos eles vivendo em poligamia e desunião. Essa é com certeza uma das maiores heresias já pregadas nessa seita. Pregando que Deus vive com várias esposas, que Jesus e Satanás são irmãos, e que vivem todos em poligamia e em guerra total ali. Essa é uma das maiores heresias que eu já ouvi. Dentre todas as seitas e heresias que eu já falei, ainda vou falar aqui para vocês durante esses dias, essa é a que fala mais heresia, essa seita é que fala mais heresia e das pesadas. Enfim, essas são umas doutrinas básicas da Igreja dos Mormons. Só para terminar, alguns ensinos que foram abandonados na Igreja dos Mormons, mas que
alguns tradicionais ainda ensinam. Alguns mormons deixaram de ensinar que a Lua era habitada, mas alguns ainda ensinam. Eles creem que quando morrem as pessoas vão para outro planeta, então eles criam também que as pessoas iam para a Lua. Enfim, é bem conturbada a cabeça deles. Se colocarem todos os mormons numa sala de psiquiatras, os psiquiatras ficam doidos com eles. Eles ensinavam que a raça negra seria inferior. E o mal criado por Deus devido ao pecado cometido antes do nascer, segundo os mormons, foram os espíritos que... Desculpa, perdão. Os negros seriam inferiores aos brancos e o mal teriam sido colocado nos negros porque eles seriam anjos que não teriam lutado a batalha de Deus. Contra Lúcifer. É umas doutrinas que, como eu falei, se colocar com um psiquiatra numa sala, alguns mormons, o psiquiatra fica doido. Essas duas doutrinas, alguns pararam de disseminar. Mas as outras que eu falei antes, as doutrinas básicas deles. Enfim, esse é o estudo básico. É um estudo, uma conversa que eu tenho com vocês todas as noites. Ontem eu ensinei um pouquinho sobre o G12. Hoje, sobre os mormons. Amanhã vou falar. Provavelmente tem muita seita e heresia para falar e eu não vou estar aqui falando de todas. Porque eu quero logo pular para a próxima matéria. Tem a Igreja da Unificação, tem a Igreja Católica, temos a CCB, né? Temos a Nova Era. Temos aí bastante igrejas bastante seitas e heresias aqui para estar falando. Então, se alguém quiser eu fale sobre uma heresia específica, uma igreja específica, deixa aí seu comentário que eu vou estar falando. Eu vou falar provavelmente só mais 2 dias sobre seita e heresia e depois vou estar pulando de matéria. Provavelmente aí eu vou estar falando sobre os testemunhos de Jeová, mas se alguém pedir para me falar sobre outra seita e heresia, eu vou estar falando. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês toda noite. Cada dia um prazer maior. Cada dia um comparecimento maior dos irmãos. O fundo hoje está diferente, se os irmãos repararam. Né? Esse fundo aqui foi feito com muito carinho. Creio eu que foi com carinho. Né? Eu pedi para minha sobrinha filha, para ela fazer um fundo aqui para mim. Ela fez também uma Bíblia que ficou linda. Só que quando eu cheguei aqui, ela tinha tirado a boca da Bíblia, porque ela achou que não estava perfeita, só que estava linda. Mas amanhã vai estar aqui. E ela fez com muito carinho. E eu gostei. E cada dia melhorando aí para os irmãos. E peço que os irmãos orem pela minha vida, pela vida da minha família, da minha esposa. E é isso. Pela vida do meu filho, pela vida da minha filha sobrinha, né? E que os irmãos possam estar cada dia aí estudando com afinco e
Qualquer matéria que os irmãos quiserem estudar, é só pedir, que eu vou estar aí me esforçando para poder tirar as dúvidas dos irmãos, tá? Irmãos, Deus abençoe os irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer enorme, irmãos. Os irmãos não têm noção como é gratificante para mim estar aqui com os irmãos. Deus tem dado vigor, Deus tem dado graça para nós estarmos aqui. Como eu disse, eu não preparo nada para estar aqui com os irmãos, mas nós sentamos aqui uma cadeira, um celular e estamos aqui falando com os irmãos. Mas é um prazer imenso estar aqui com os irmãos, todas as noites. E eu amo estar aqui com os irmãos nessa conversa cada dia mais gratificante e compartilhar os conhecimentos que Deus nos dá. Amém? Que o Senhor nos dê uma noite de paz e de bênção, um sono reparador. Aqui quem vos fala é o seu amigo de todas as noites, pastor Davi Mariano. Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe.